Eu queria que você abrisse no primeiro capítulo de 1 Samuel. 1 Samuel, a partir do versículo 20, diz assim: Portanto, sucedeu que quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz a um filho e chamou seu nome Samuel, dizendo: porque eu pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido: não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor, e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: faz o que te parecer bem, espera até que o tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim, a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e 1 efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena, e eles mataram o novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele fiz. Portanto, eu também o emprestei ao Senhor. Enquanto viver, ele será emprestado ao Senhor. E ali ela adorou ao Senhor. Amém, gente? 1 Samuel, fixei aí. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 28. A gente já conhece a história de Ana. Todo mundo conhece, né? Todo mundo prega sobre Ana. Eu acho que é uma das passagens bíblicas mais ministradas. É o momento da concepção de Samuel, é o sacrifício de Ana. A gente já conhece tudo isso aí. A gente já sabe que Ana foi uma mulher que sofria a dor da esterilidade, a dor de não poder gerar. E nós sabemos que para a mulher isso não é uma coisa fácil de aceitar, porque a nossa natureza, a natureza feminina, ela foi criada para gerar, né? A nossa constituição, ela foi feita para gerar. E naquele tempo ainda tinha um agravante, que naquele tempo uma mulher estéril era sinônimo de maldição, era sinônimo de problema. Por quê? Porque os israelitas, eles precisavam, né, dessa garantia de continuidade. Para eles era importante a continuidade da família. Para os israelitas era importante que houvesse continuidade na sua linhagem. A linhagem para eles era muito importante, né? E quando acontecia essa ausência de filhos no casamento, aquela mulher ali era desprezada, ela era vista pela sociedade como uma infeliz, né? Como uma mulher, sabe, que não foi abençoada por Deus, né? Para não dizer amaldiçoada, vamos dizer assim. É uma mulher que Deus não abençoou. Uma mulher que Deus até, né? Porque tem muita gente ignorante, né? Já tem tanta gente ignorante, naquele tempo também tinha. Então o povo dizia assim: não, aquela mulher ali, Deus não gosta dela. Aquela mulher ali é uma azarada. Aquela mulher ali, Deus não abençoou, né? E o fato dela não poder gerar, isso trazia para a família uma espécie de, para o marido, no caso, uma espécie de morte familiar, né? Era uma morte, acabava ali. Ela e o marido acabavam ali. Por isso o marido, ele tinha direito de tomar uma segunda esposa quando acontecia isso, né? Não é que a poligamia era livre, não é que a poligamia era uma coisa normal. Não era normal a poligamia. Mas se o marido não, a mulher não desse filhos a ele poderia sim tomar uma segunda esposa, como Eucana fez, que tomou a Penina, né? Que o povo disse que é amante. Penina nunca foi amante de Eucana. Penina era mulher de Eucana, só que ela não era a primeira esposa. Ela não era a primeira esposa. Penina foi tomada por conta da infertilidade de Ana, né? Só que a Bíblia diz que as orações de Ana, elas foram ouvidas. Deus ouviu as orações de Ana. E no momento certo, Deus se lembrou dela, né? Eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre essa expressão
que a Bíblia usa sempre, né? E lembrou Deus de José, lembrou Deus de Ana, lembrou Deus de Rebeca, lembrou Deus de Sara e tal, e tal. Quando a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana, a Bíblia, as escrituras não estão dizendo que Deus esqueceu de Ana e que ele lembrou dela, não é isso. O que está se dizendo aqui é que chegou um momento, quando Deus lembrou, chegou um momento que Deus está dando basta na situação. O lembrar de Deus aqui é Deus dizendo assim, ó, acabou. Essa dor aí, essa situação, esse problema que você está vivendo, essa dificuldade, essa enfermidade, essa escassez, essa humilhação, esse fracasso, acabou. Foi até aqui. Então, assim, Deus lembrou da humilhação de Ana, Deus lembrou de Ana. Naquele momento Deus estava dando basta na situação daquela mulher, dando basta naquela situação, né? Dando basta. O Salmo 121, né, gente? É impossível Deus esquecer da gente. A gente já sabe isso. O Salmo 121, ele é tão claro em dizer que o nosso Deus, ele é o Deus de Israel, o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Um Deus que não dorme, um Deus que não pisca, né? Que tosquenejar, piscar os olhos, um Deus que não perde a gente de vista em lugar algum. Um Deus que está sempre de olho no rebanho dele, sempre de olho, né? Sempre de olho. O fato é que Deus lembrou de Ana. E Ana, ela concebeu a Samuel. Alguns teólogos dizem que Samuel, o hebraico traduzido, ele diz que Samuel significa aquele que foi pedido aos olhos de Deus, ou aquele que foi pedido diante de Deus, né? Inclusive aqui a gente leu sobre isso. Ela diz aqui no versículo 26, quando ela tenta dizer a Eli, tenta relembrar a Eli quem ela era, né? Ela chega para Eli e diz assim, ó, eu sou a mulher que aqui se pôs diante de ti, orando ao Senhor. Então, assim, o nome Samuel, ele vem disso aí, né? E já tem um outro significado que eu e muitos teólogos aí acreditam que seja o mais correto, que é que o nome Samuel significa o nome de Deus, só isso. Samuel significa o nome de Deus. Mas o que importa aqui, gente, é que o Samuel, ele foi gerado por Ana. E essa concepção aí do profeta, essa concepção de Samuel aí, ela não aconteceu somente porque Ana orou, porque Ana chorou, porque Ana suportou todo o processo de infertilidade, porque Ana ficou calada, eu acredito, diante de toda a humilhação, porque Ana se sujeitou a passar por aquela situação. Não foi só isso, não foi só o clamor daquela mulher, não foi só isso. A concepção de Samuel aconteceu também porque Ana, ela assumiu diante de Deus um compromisso. Ela fez um voto diante de Deus. Ela fez um voto ao Senhor, né? Diante de Deus. Ela disse que entregaria aquele menino a Deus, ao sacerdote Eli, para ser criado debaixo, né, dos desígnios de Deus, né? Aí, a partir do versículo 22, que a gente leu aqui, a partir do versículo 22, Ana vai começar a sentir o peso do voto que ela fez. Porque até então ela fez um voto, Deus concedeu o milagre a ela, concedeu aquela gestação. A criança nasceu, acredito que durante os 2 anos daquela criança. O primeiro ano foi uma festa, né? Só alegria. O segundo ano também, mas à medida que o tempo foi se aproximando de entregar a criança, o tempo do desmame foi se aproximando, aquilo ali para Ana começou a se tornar um tempo de amargura, né? Um tempo de medo, um tempo de tortura para uma mãe, né? Porque para uma mãe, meu filho, abrir mão de um filho não é coisa fácil não, viu? Não é não. Você abrir mão de um filho, você tem que entregar um filho seu, não é não. Então, assim, a partir do versículo 22, a Bíblia começa a relatar o cumprimento desse voto, né? A Ana, ela começa a viver os últimos instantes, os últimos tempos ao lado de Samuel, ao lado do filho dela. A Bíblia diz que por todo tempo que o menino mamou, Ana, pelo menos a Bíblia dá a entender isso, Ana, ela não subiu ao templo juntamente com a família para sacrificar.
Porque a Bíblia é muito clara quando diz que toda a sua casa subiu para oferecer sacrifício anual, porém Ana não subiu. Então, tudo indica que enquanto ela esteve amamentando, ela não subiu ao templo para sacrificar, né? O tempo do sacrifício de Ana, o sacrifício pessoal de Ana, ele viria. O tempo desse sacrifício pessoal de Ana, ele ia acontecer, ele ia chegar. Certo? Só que aquele momento de Ana ali, aquele momento ela não subiu para sacrifício, porque aquele momento ali era um momento especial, era um momento precioso, era um momento só dela e de Samuel, sabe? Era um momento de intimidade, era um momento único entre mãe e filho, né? Era um momento precioso para Ana. Talvez fossem os momentos que ela devem ter sido, eu acredito nisso, os momentos que ela guardou no coração dela, né? Os momentos que trouxeram calma a dor de mãe, de não estar com o filho, todas as vezes que ela buscou pelo filho e não achou depois que ela entregou, eu com certeza, eu acredito nisso, o Espírito trouxe a memória dela aqueles momentos que ela teve com o filho dela, que a gente sabe que o momento entre mãe e filha, esse ato de amamentar é um ato muito íntimo. É algo, talvez seja o ato de amor mais íntimo que exista. É um ato de amamentar, porque aí você tá nutrindo alguém, né? Aí a gente começa até a entender por que Deus, ele compara. É o único amor que ele compara com o amor dele, o amor de mãe. Por quê? Porque da mesma forma que uma mãe alimenta seu filho, ela arranca o alimento de dentro dela. Coisa linda isso, gente. A mãe, para nutrir o filho, ela tira dela, sai de dentro dela. O filho, ele é gerado nela. O filho é ligado a ela. Tudo que ele recebe enquanto está no ventre é através do sangue dela. Aquele cordão umbilical ligado à mãe, ele leva para aquela criança tudo que ela precisa, todos os nutrientes. Então, a mesma coisa. Nós somos filhos de Deus. Então, nós somos alimentados e nutridos pelo Senhor todo o tempo. Deus é a nossa mãe, né? Vamos colocar assim, né? O Pai, que é a nossa mãe, que nos nutre, que nos alimenta, que nos sustenta, que coloca, sabe, embaixo das asas dele, que protege, que cuida, que sara, que limpa, né? É coisa linda demais isso. Então, era o momento dela. Era um momento que Ana e Samuel iam poder desfrutar da companhia um do outro, sem interferência de ninguém. E quando o Eucana chega para Ana e diz assim, eu acredito que ele convidou a Ana para subir, e ela disse, não, eu não vou subir. Enquanto eu estiver dando mama para Samuel, eu não subo para sacrificar. Eu quero dizer para você, já abri aqui, Ana, ela não foi desobediente. Ela não desrespeitou Eucana, viu? Ela não desrespeitou. Ela estava ali mostrando a Eucana que ela não poderia, naquele momento, abrir mão do filho. E Eucana, ele entendeu. Ele não questionou, mesmo sendo sacerdote sobre a mulher, mesmo sendo o homem da casa, ele não obrigou a Ana aí. Sabe por quê, querido? Porque o Eucana aqui, ele está representando o próprio Deus. E a Ana, ela representa a igreja. Então, Deus conhece as nossas necessidades. Eu quero dizer para você, eu quero abrir aqui. Deus sabe o tempo certo, Ele sabe o tempo que você precisa. Ele sabe as nossas necessidades. Ele não é um Deus carrasco, Ele não é um Deus ditador. Ele não é um Deus que diz assim, ó, tá na hora e pronto. Ele não arranca nada da sua mão. Ele primeiro vai preparar você. Ele primeiro vai acalentar teu coração. Ele primeiro vai cuidar, sabe, de você emocionalmente, preparar você emocionalmente, preparar tudo, todo o cenário, para depois Ele fazer o que Ele quer fazer. Sabe? Então foi o que aconteceu. O Eucana não discutiu com a Ana, o Eucana aceitou a decisão de Ana, mas ele disse a Ana, ele disse, ó Ana, aqui eu estou usando minhas palavras aqui, de Ivana. Ó Ana, tudo bem, você não quer subir, eu entendo você, eu sei que você quer ficar com o guri, você quer ficar com o menino aí, mas lembre-se, Ana, que tem um voto. Lembre-se, Ana, que você tem um compromisso com Deus. Lembre-se, Ana, que você, naquele dia, fez um compromisso, assumiu um compromisso com Deus. Então, vai chegar o tempo que você vai ter que entregar. Agora, você tá curtindo o seu filho, agora você tá amamentando ele, mas vai chegar o tempo, Ana, que você vai ter que cumprir com a sua palavra, né? E porque eu digo pra vocês, viu, gente, que voto para Israel,
um voto a Deus para Israel era algo muito importante, viu? E continua sendo muito importante. Então, eu já vou dizer aqui, não prometa nada a Deus que você não vá cumprir. Não faça nenhum compromisso com Deus que você não tem condição de cumprir, ou que lá na frente você possa vir a se arrepender de ter feito. Porque a partir do momento que você se compromete com Deus, que você assume o compromisso com Deus, querido, você não tem mais como voltar atrás, viu? Deixa isso bem claro aqui pra você. O Eucana alertou a Ana. Ele disse, Ana, eu tô entendendo tudo, agora não esqueça não, querida, que vai chegar o tempo. Eu fico imaginando, sabe, gente? O que foi pra aquela mulher, isso aí. Porque aquele menino ali, o Samuel, ele devia ter o quê? 2 anos, né? 2 anos e pouco. Né? Os historiadores dizem que aquele povo tinha o costume de amamentarem os filhos até 2, 3 anos. Né? Hoje em dia ninguém quer amamentar mais filho. Né? Hoje em dia ninguém quer amamentar mais. Hoje em dia tá tudo fast food. Né? Até o leite materno agora é fast food. Ninguém mais quer amamentar filho. Né? Até por tudo que a gente tem visto, né? Até pela evolução feminina, pelos valores invertidos, tantas coisas, né, que a gente tem visto, que a gente não vai entrar aqui agora porque a gente não tem tempo. Mas naquele tempo ali, a criança ela mamava um bom tempo. Ela mamava um bom tempo. Então eu fico imaginando assim, quão angustiante foi para aquela mãe, sabe, ver o tempo do desmame se aproximando, né? Porque ela estava ali amamentando o filho, mas ela estava de olho, né? Como se ela dissesse assim, cada dia com Samuel era um dia menos com Samuel, né? Cada dia mais com Samuel era um dia menos com Samuel, porque ia chegar a hora que Samuel não ia mamar mais. Ia chegar uma hora que aquele alimento líquido não ia servir mais para Samuel. Teria que ser alimento sólido. Tem uma hora que a coisa precisa crescer. Deixa eu dizer isso aqui, abrir isso aqui. Tem uma hora, querido, que aquilo que você está gerando, ele precisa crescer. Aquilo que você gerou, aquilo que Deus colocou na tua mão, precisa crescer. E para crescer, geralmente vai ter que acontecer alguma espécie de ruptura. Geralmente, para crescer, talvez esse projeto, ele seja deslocado, ele seja desligado, ele tenha que recomeçar em um outro lugar. Talvez para crescer, você mesmo tem que se afastar desse projeto. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Era o momento de Samuel largar a mama, largar o seio da mãe dele e crescer, né, gente? Era aquele momento ali, era uma ruptura. Era um momento em que o colo daquela mulher ia ficar vazio. Ah, meu Deus, será que tem coisa mais triste? O colo de Ana ia ficar vazio. Eu fico... Deus quer falar sobre isso, né? Sobre colo vazio, né? Como a gente se comporta. Como é que a gente tem que se comportar quando o nosso colo fica vazio, quando a gente tem que renunciar, quando a gente tem que abrir mão daquilo que Deus colocou nas nossas mãos, daquilo que Deus nos deu, né? Por quê? Porque qual é o propósito disso? Por que Deus faz isso com a gente, né? Por quê? Por que a gente investe em algo? Por que a gente gera? Por que a gente nasce da gente, né? Do nosso esforço, do nosso amor. A gente cuida, a gente limpa, a gente guarda, a gente protege, a gente rega para que cresça, né? Porque quem dá o crescimento é o próprio Deus. Mas nós a nossa responsabilidade é regar, é cuidar do jardim, né? Como Deus determinou lá para nós, você cuida do jardim, cultiva o jardim. Como Paulo dizia lá, disse, ó, o nosso papel é só semear, mas quem dá o crescimento não somos nós. Então, assim, por que a gente tem tanto trabalho, tanto esforço, e de repente a gente é obrigado a devolver para Deus? De repente chega um momento em que a gente vai ter que desmamar, chega um momento que a gente vai ter que tirar aquilo do nosso colo, tirar aquela criança das nossas mãos e colocar nas mãos de Deus, né? E quando se fala em devolver aqui, esse devolver que foi dito aqui da chamada do programa, eu coloquei assim, calma, não é perca, é devolução. Foi o que eu disse aqui, porque tudo que a gente tem não é nosso, gente. Foi tudo Deus que deu, foi Deus que colocou nas nossas mãos pra gente cuidar. É tudo empréstimo de Deus para nós, mas é tudo dele, né? Tudo dele, por ele e para ele. São todas as coisas. E nossos filhos não são diferentes, não. Eles, apesar deles serem herança do Senhor para nós, aqui, nessa terra, herança do Senhor, eles não nos pertencem.
Eles pertencem a Deus, né? E quando se fala em devolução aqui, em devolver filho, esse filho aí, Deus está falando de várias coisas. Não só do filho em si, da criança em si. Deus está falando de tudo. De tudo. Né, de tudo. Agora, quando no caso de Ana aqui, o Samuel, ele tinha sido gerado com um propósito divino. Eu já digo para você, mãe, que ninguém nasce sem propósito. Todos nós nascemos com propósitos. Só que, infelizmente, nem todos cumprem os propósitos. Nem todo mundo vai alcançar o propósito que Deus tem na vida. Por quê? Porque não teve sabedoria, porque não conhece Jesus, não teve quem lhe apresentasse, se teve, não deu importância, porque não teve orientação, porque não seguiu, porque não obedeceu, porque não parou para escutar a Deus. Tem tantos motivos que a gente pode trazer aqui agora, para que os propósitos divinos não se cumpram na vida de todo mundo. Tantos motivos, né? Mas todo mundo nasce com propósitos, né? A Ana, ela queria um filho. O que Ana queria de Deus era um filho. Era isso que ela queria. Mas Deus não queria só um filho. Deus queria um profeta. Deus queria um sacerdote. Deus queria o último juiz, né? O primeiro juiz não o último juiz de Israel. Porque depois de Samuel veio a monarquia. Né? Depois de Samuel veio Saul. Então, Ana queria um filho. Deus queria um juiz, um profeta e um sacerdote. Então, a gente nunca sabe qual é o infinitamente mais de Deus para os nossos filhos. A gente nunca sabe o que é que Deus tem preparado para aqueles filhos que Ele nos deu, sabe? A gente não sabe quais são os propósitos divinos sobre a vida dos nossos filhos. A gente só sabe que eles são nossos, né? A gente só sabe que eles precisam da gente, que eles precisam ser cuidados, eles precisam ser guardados, eles precisam de carinho, eles precisam de aquilo outro. Mas existe um propósito. Existe um propósito. A gente não entende isso, né? Então vai chegar um momento em que o controle que nós temos sobre eles, sobre os passos que eles estão dando, eles vão sair das nossas mãos, sabe? E vai chegar uma hora em que Deus vai dar o tempo de você dar de mamar, você vai ter seu tempo com seu filho, o tempo que Deus julgar necessário, o tempo que Deus entender de que você está preparada e pronta para o desmame. Mas eu digo para você, querido, que o desmame ele vai acontecer. Não tem para onde correr. Agora, o que é mais fácil? Você entregar ou Deus tomar? Né? O que eu nem vou usar a palavra fácil. O que é mais doloroso dele? O que é mais doloroso? Você entregar confiando que Deus vai guardar, que Deus vai cuidar, que Deus vai amar, que Deus vai permanecer zelando, ou você ter seus filhos arrancados de suas mãos? Né? Porque às vezes Deus está requerendo algo da gente e a gente fica segurando aquilo como um amuleto, sabe? A gente fica segurando, a gente fica pegado àquele negócio. Deus está dizendo, solta, porque eu preciso fazer o infinitamente mais. Eu preciso fazer esse negócio crescer. Eu preciso fazer esse ministério prosperar. Eu preciso fazer a tua vida aí no caminho, na direção que eu quero. Eu preciso fazer com que essa criança seja um homem decente, um homem íntegro, um homem produtivo, um homem independente, um homem idôneo. Eu preciso fazer com que esse cara seja um cara forte, seja um cara vencedor. E a gente está segurando. Então, o que é que dói mais? Você entregar por livre e espontânea vontade ou você esperar que Deus crie uma situação e tome isso de você de uma maneira que vai doer mais? Né? Porque não tem nada mais doloroso, querido. Eu imagino, nunca me vi na situação dessa, mas eu imagino, como mãe, quão doloroso deve ser para uma mãe ter um filho arrancado dos seus braços. Chega vamos botar aqui uma situação, um oficial, ó, bater na porta dela de justiça e tomar aquela criança porque ela perdeu a guarda pro ex-marido, ou porque ela perdeu a guarda para quem quer que seja, ou porque ela perdeu a guarda para a própria justiça, né? Perdeu a guarda para o conselho tutelar, porque não tá cuidando direito, ou porque teve algum problema e ela foi culpada por isso. Então, o que é mais doloroso? É isso que Deus está falando aqui. Como é que a gente tem que se comportar nesse momento que o colo vai ficar vazio? Porque o colo vai chegar um tempo que vai ter que ficar vazio. Quer você queira ou não, quer você coopere ou não. A Ana, ela gerou. A Ana amou, a Ana amamentou, a Ana cuidou, mas a Ana, ela teve que entregar.
Ela teve que pegar Samuel e entregar a Deus. Doeu. Claro que doeu. E deve ter doído muito, doeu demais. Só que eu digo pra você, querido, que grandes sacrifícios sinalizam grandes missões, grandes projetos, grandes propósitos de Deus. Então, quanto mais doloroso é o percurso, quanto mais doloroso é o processo que você está passando, maior é o propósito de Deus. Você pode ter certeza disso. Que quanto mais doloroso é o processo que você passa, maior é o propósito que Deus tem na sua vida, né? O momento do sacrifício de Ana, ele chegou. O momento que ela tanto temia, ele chegou, né? E naquele momento que ela entregou o menino para o sacerdote Eli, o coração daquela mulher devia estar totalmente destruído, né? Ela tem que entregar o menino ali e ir embora, sem nada na mão. Ir embora, né? Só que era necessário. Era necessário que Samuel saísse da proteção materna, saísse das mãos de Ana, para que o propósito se cumprisse. Samuel precisava ser preparado. Ele tinha que ser separado. Ele não poderia conviver com os irmãos por parte de pai. Ele não poderia, se envolver em todo tipo de brincadeira. Não poderia. Era um menino que teria que ser criado debaixo, totalmente da direção de Deus, né? Aprendendo todo o ofício sacerdotal, aprendendo todos os desígnios, todos os mandamentos, todas as leis de Deus. Ele tinha que ser criado assim, né? Tem que ser criado assim. É uma coisa muito doida isso, né? Uma coisa muito doida, mas eu digo pra você, querido, que Deus diz que nós somos agraciadas, né, mãe? Que nós, como mães, como as mulheres, aqui eu vou falar para nós mulheres, nós somos agraciadas, nós somos bem-aventuradas. Por quê? Porque geralmente nós carregamos dentro de nós propósitos. O nosso útero, querido, ele geralmente, principalmente para a mulher cristã, ele vai gerar a igreja do amanhã. O seu útero, ele está gerando, não é um filho qualquer. Você vai gerar profetas. Se você é uma israelita, se você é uma serva de Deus, você vai gerar profetas, você vai gerar a igreja do amanhã. Você vai gerar esse legado, né? Por isso ela é tão importante. Você entende porque que para os israelitas era importante essa linhagem? Para os israelitas era importante dar continuidade à família. Para nós também não pode ser diferente, não. Nossa linhagem ela tem que acontecer sim. Por quê? Porque a gente vai embora e o legado que a gente vai deixar aqui é esse, né? Um legado divino, um legado de servidão a Deus, né? Tem que entender assim, né? O Joquebede não foi fácil para aquela mulher colocar aquele menino no cesto e entregar na mão de Deus, que ali ela não tinha noção que o menino ia ser recolhido pela irmã de Faraó, pela filha de Faraó e ser criado no palácio. Ela não tinha essa noção. Ela achou que o menino, sabe Deus o que é que pensou no coração daquela mulher? Ela colocou o menino no cesto, que para ela era mais fácil ver o menino sair no cesto do que ver o menino ser jogado no rio. Então, enquanto ele estivesse naquele cesto, havia uma esperança, ela botou o menino lá. Por uma direção que Deus deu a ela. Para ela não foi fácil fazer isso. Para Rebeca esperar que a madre dela abrisse e se despedir de Jacó também não foi fácil. Mas foi necessário que Jacó saísse de perto da família. Para quê? Para que ele tivesse o nome dele transformado. Para que ele tivesse o nome dele mudado para Israel. Você tá entendendo? Você acha que para a mãe de Deus, para Maria, a mulher que acolheu o filho de Deus no ventre, você acha que para aquela mulher foi fácil entender que o tempo de mãe dela tinha limite? Que o tempo de mãe dela com Jesus tem limite? Porque houve um tempo de silêncio sobre a vida de Jesus. A Bíblia conta do nascimento, depois a Bíblia mostra Jesus com 12 anos na sinagoga. Nesses 12 anos, Jesus ele comeu, ele foi alimentado, ele foi educado, ele aprendeu a profissão de carpinteiro, ele foi cuidado pela mãe, ele ficou doente, ele teve fome, ele se sujou de lama, ele brincou, ele jogou bola, ele jogou gude, ele empinou pipa com os amigos dele. Ele fez tudo isso. Ele já tinha irmão, porque depois de Jesus, Maria teve outros filhos, eu acredito que já tinha, né? Eu acredito que pode ser Tiago, Tiago já tinha nascido. Então, assim, Jesus teve uma vida, Maria teve o tempo dela com Jesus. Só que chegou uma hora que dizia assim, ó Maria, até aqui, agora não, você só cuidou, mas agora é comigo. Tá na hora de desmamar, tá na hora de soltar, é meu, Maria.
Você foi o útero que abrigou o propósito. Então a gente tem que entender isso. Nós estamos abrigando propósito, nós geramos propósitos. Nós não geramos crianças, simplesmente. Nós geramos propósitos, né? Igrejas futuras, né? Às vezes o propósito ele vem meio disfarçado, né? Às vezes vem meio esquisito, né? Porque você ora tanto para ter um filho, Deus te dá um filho, aquele menino te dá um problema, te dá uma dor de cabeça. Às vezes ele não é tão estudioso como você gostaria que ele fosse. Às vezes ele não é tão saudável como você pediu a Deus. Às vezes ele não é tão disciplinado como você queria. Às vezes é um filho que você perde noites e noites orando para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus proteja, pedindo a Deus para essa criança chegar, para esse jovem chegar, para esse homem. Tem mães que tem filhos já quarentões, de 30 e tantos anos, que já nem moram mais com ela e que ela tá ali no joelho, orando para Deus guardar, porque ela conhece a peça. Então, assim, às vezes não é o filho que você idealizou. Mas eu digo pra você, querido, que existe propósito nesse filho aí, viu? Existe propósitos, sabe, escondidos nessa criança rebelde, nesse homem desobediente que você gerou. Existem propósitos. Os propósitos, eles vêm disfarçados, sabe? Aquilo que é problema ali, tá escondendo um propósito muito grande de Deus, né? Então a gente tem que ter sabedoria para lidar com nossos filhos. Tem que ter sabedoria. A gente tem que ter sabedoria e a gente tem que aceitar o momento em que a gente... Vai chegar a hora que Deus diz assim, ó, mãe, agora é comigo. Você gerou, você cuidou, mas agora eu preciso tratar. Porque às vezes a gente fica ali o tempo todo orando por nossos filhos, mas a gente impede Deus de trabalhar. Porque o maior obstáculo para Deus trabalhar sobre a vida dos nossos filhos ou sobre a vida de qualquer pessoa que você ore, e esses filhos aqui que eu tô falando, não somente os filhos nascidos de nós, mas filhos que você tem, filhos espirituais, pessoas que você ama, pessoas da sua família que você tem orado, pessoas conhecidas suas, pessoas do seu ambiente de trabalho, pessoas dentro da sua igreja, pessoas que você tem intercedido em oração e que quando Deus começa a mexer, começa a trabalhar, você vai e impede com as suas orações. E Deus está dizendo assim, ó, desmame, faz, por favor, vamos estar na hora do desmame acontecer, porque eu preciso trabalhar. Eu quero atender suas orações, mas você precisa desmamar. Você precisa soltar, né? O Samuel, ele precisava ficar afastado de Ana, ele precisava ficar afastado da casa dele para ser preparado para aquilo que Deus tinha para Samuel, né? Eu imagino o coração daquela mãe como ficou. Coração vazio, um quartinho, né? Um berço, um cesto, seja lá o que for, vazio, né? O tanto que essa mulher doeu, né? O tanto que doeu no coração de Ana. Né? Tanto tempo esperando por um filho, mas ela teve que devolver essa criança, sabe? Eu costumo dizer e eu imagino que as mães, que as mães são uma espécie de seres, não todas, é claro. Tem algumas que eu não posso julgar ninguém, mas tem umas que realmente é difícil. Mas a maioria das mães, elas são como seres divinos, sabe? Seres divinos. Por quê? Por causa do amor, né? O amor que ela tem, aquilo que eu falei lá atrás, né? É aquilo que eu falei, é o amor que mais se aproxima do amor de Deus, né? Se você abrir lá em Deuteronômio, no capítulo 32, você vai encontrar o Moisés relatando a trajetória de Israel. Nesse capítulo 32, Moisés está relatando a história de Israel. E aí, nessa história de Israel, ele relatando, chega no versículo 11, ele começa a comparar Deus com a águia. Ele diz que a águia, ela agita o ninho, agita suas asas, sobrevoa sobre o ninho, desperta os filhotes e leva os filhotes sobre as suas asas, né? Assim como as escrituras, como Moisés, quando escreveu o Deuteronômio, ele comparou Deus com a águia. Nós também, mães, somos como águias, né? Somos como águias. Por quê? Porque a gente protege, a gente guarda, a gente cria um ambiente seguro. A águia, ela forma um ninho com palha, com madeira. Eu já preguei sobre águia aqui, com um bocado de coisa. Depois ela vai lá e cobre com a plumagem dela, arranca as próprias penas, cobre. Só que chega uma hora, os filhotes, eles ficam ali, confortáveis naquele lugar, mas eles não querem sair dali de jeito nenhum, né? Ali tá bom. Eles não precisam fazer nada dele. A comida é chegada na boca, eles não sentem frio, tá tudo bem pra eles. Mas chega uma hora que a mãe olha e diz assim, tá na hora deles crescerem. Porque ela sabe que se eles não aprenderem a caçar, não aprenderem a voar, eles não vão sobreviver. O que é que a mãe faz? Ela tira todo o conforto do ninho, tira as penas, os espinhos,
continuam ali, sabe, ferindo, mas os filhotes continuam naquele lugar. Aí a mãe águia faz assim, ela empurra os filhotes em queda livre. Só que ela fica de olho, o filhote é empurrado em queda livre para ver se ele aprende a bater as asas, ela vem e pega. Toda vez que ela vê que o filhote não vai conseguir, ela vai lá e pega sobre as asas dela. É um exercício para ensinar eles a voar, né? Para ensinar eles a voar. É assim que acontece, gente, com a gente. Tem uma hora que a gente vai ter que empurrar, tirar do ninho. Tem uma hora que a gente vai ter que pegar essa coisa que Deus colocou na nossa mão para cuidar e deixar jogar em queda livre. Porque Deus, ele não vai perder, porque o propósito não é seu, o propósito é dele. Eu digo pra você, seu filho não é seu, esse projeto não é seu, esse ministério não é seu, esse trabalho que você tá hoje não é seu, a casa que você tá não é sua, nada é seu. Aquilo que Deus lhe deu pra cuidar não é seu, propósito ali escondidos nisso aí. Então, o que você faz? Joga em queda livre. Deus vai cuidar, querido. Deus não abandona ninguém, não. A gente não precisa temer esse momento. Eu digo pra você, eu vou encerrar, já acabei. 3h55, a gente não precisa temer. A gente não precisa temer. Sabe por que a gente não precisa temer? Porque Deus, ele vai continuar cuidando. Se você jogar o seu filhote, né? E esse filhote ali tá incluindo tudo. O seu filho, seu ministério, seu projeto, seu trabalho, sua empresa, sua casa, sua família. Jogar em queda livre, jogar nas mãos de Deus, entregar na mão do sacerdote, do sumo sacerdote, ele vai cuidar. Se ele vê que vai cair, ele vai amparar sobre as asas dele. Não se preocupe não, a gente só tem que confiar. É só isso. Confiar e obedecer. Porque se você não confiar, jamais você vai desmamar. Se você não confiar, você não vai conseguir, sabe, desapegar. Você tem que desapegar. É isso daí que tá na sua mão, ficou com você por um tempo, acabou. É tempo de desmame, é tempo de entregar na mão de Deus, é tempo de Deus começar a dar para aquela criança alimento sólido. Mas ela não tem como dar alimento sólido enquanto ela estiver tomando o leitinho. Né? Enquanto ela estiver mamando facilmente. Enquanto ela estiver com o aconchego da mãe, sendo cuidado, escondido, protegido. Tem que arriscar, você tem que... A gente só cresce em meio aos riscos. A gente só cresce caindo, se ferindo, se machucando, se levantando, e a gente não quer, a gente quer proteger. Né? Às vezes, para Deus fazer algo novo na nossa vida, ele vai ter que destruir aquilo que a gente tem, que a gente cuidou, que a gente fez crescer, que tá bonito aos nossos olhos, e dizer assim, eu tenho algo melhor, tenho algo maior. Mas eu vou ter que desconstruir isso. Amém? É isso, né? Acabou o tempo, que pena, 3h57. Tá vindo aí a Bispa Elisa Oliveira, muito obrigada. Compartilha essa live, vocês todos aí. Vai lá no Facebook, vai lá no YouTube Ivana Lima, missionária Ivana Lima. Compartilha aqui, ó, pelo Instagram. Porque tem muita mãe aí que tá apegada, né? E não só mãe, mas pessoas apegadas a coisas que Deus já mandou largar. Já mandou largar porque ele precisa fazer crescer, né? Mas se você continuar dando leite, não cresce não, não. Viu? Deus abençoe, muito obrigada, viu? Um abraço para você, amanhã nós estaremos de volta com Caminhando de Sabedoria às 3 horas da tarde. Um abraço.